Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas. Meus amigos, que segunda-feira é essa, hein? Segunda-feira de muita tristeza, de muita revolta por parte dos torcedores vascaínos. Revolta tanto na questão da arbitragem, quanto também a alguns jogadores do nosso Vascão. Se inscreve no nosso canal, deixa o like, like ajuda muito e ativa o sininho de notificações para você receber todas as notícias do nosso Vascão. Olha, meus amigos, domingo marcante no futebol brasileiro. Marcante pelo lado negativo, o qual essa notícia já rodou o mundo. A imprensa lá fora já comenta o que ocorreu no jogo de Vasco e Inter. Mais uma vez o Vasco é garfado em pleno São Januário por um lance que não precisava sequer de passar a linha, apenas com a visão até você conseguiria ali ver que o jogador do Inter estava impedido, mas deve-se cumprir um protocolo, Alex, deve passar a linha. Mas para o Vasco, nem linha apareceu. Ontem eu fiz um vídeo pós-jogo, falando a respeito da arbitragem. Também não passei pano em jogadores do Vasco, não. A forma que o Vasco iniciou o jogo mais uma vez. E aí, queridos, muita revolta por parte dos torcedores. E eu já gostaria de começar com uma revolta que toda a torcida vascaína está, que eu postei no meu Instagram. E a galera veio comentar sobre isso. Acompanha comigo na nossa TV aqui. Olha isso, queridos. Olha que bizarro. Esse camisa aí, 7, é o Léo Gil. Olha isso. Muito estranho. É até difícil de você comentar e falar palavras de baixo calão. Eu não vou falar porque não é do nosso canal isso. Mas dá vontade de você pegar um camarada desse e não tem nem o que falar. Não tem. Não dá para comentar sobre isso. Olha isso, queridos. O cara deixando o outro, não marca ninguém. Primeiro que eu já sabia que ele não marca ninguém. Isso é verdade, não marca. Mas daquela forma ali, deixar a jogada embora, desistir da jogada dentro do gol, para tomar gol do Thiago Galhardo ainda. Ah, meus amigos, é complicado demais. E isso está deixando a revolta muito grande por parte dos torcedores. Um time que fica com a posse de bola, mas infelizmente não cria nada. E de dar dor no peito. Dor no peito. Os números do Luxemburgo até agora são piores do que o Sapinto. É para engolir, né, Alex? É difícil de ver um elenco dessa má vontade que está acontecendo dentro do jogo. E ontem eu dou um ponto positivo porque o elenco brigou pela questão do VAR. E segundo o Luxemburgo, eles não queriam voltar para o segundo tempo. Eu acho que seria muito mais bonito. Já está perdido mesmo. Alex, vai perder mais pontos. Já estão tudo contra mesmo. Às vezes não voltaria para o segundo tempo. O que foi feito ontem foi um absurdo, uma revolta muito grande por parte. Aliás, vou falar para vocês, todo mundo que eu estou vendo comentar, tirando uma comentarista que eu vou falar sobre agora, já, mas a grande maioria revoltada com o que aconteceu em campo ontem. E a comentarista Renata Ruel do ESPN esteve ontem falando na ESPN que a culpa pela calibragem das câmeras, a não calibragem da câmera, foi o sol. Porque diz ela que segundo o sol, o jeito que estava sombra e não sol, digamos assim, né? Sombra e sol, não dava para calibrar ali a imagem. Quem conhece um pouquinho dessa questão sabe que isso é real, mas não pode acontecer. Isso não pode acontecer. É uma coisa muito cara, mas tem falha. Falha nada, não pode. Se é um campeonato para decidir quem é campeão brasileiro e para um não cair, não pode acontecer isso. Culpa foi do sol. Sendo que a imagem, todas que nós tivemos, todas as imagens que nós tivemos, dava para ver que nem precisava de traçar a linha. Revoltante, revoltante. Culpa agora foi do sol. E o Luxemburgo, no seu pós-jogo ontem, esteve dando algumas declarações. Dentre elas, pensamos em não voltar para o segundo tempo, mas correríamos o risco de perder mais pontos além dos 3. Se acabar a luz, tem que esperar voltar a luz. Se a linha não está funcionando, tem que esperar voltar a funcionar. Se não funcionar, para o jogo. Eles não tiveram a sensibilidade de fazer isso e foram prepotentes. É contra o Vasco, nós sabemos como funciona. Lucha ainda continuou criticando a arbitragem. O VAR está aí para poder auxiliar. Isso é uma falta de respeito. Ele falou com deboche
Não pode fazer isso, tem que respeitar os profissionais. Tem muitos árbitros que não jogaram bola e não conhecem entender algumas situações. Ele é um dos responsáveis pela derrota, segundo o Luxemburgo, detonando a arbitragem mais uma vez contra o Vasco. Meus amigos, nós vascaínos nós sabemos como funciona contra o Vasco. Sempre vão errar. Agora, nós não podemos também passar pano em algumas atuações. Léo Gil, pelo amor de Deus, aquele lance que eu começo o vídeo. Mas olha, antes de acontecer o gol do Inter, sejamos realistas. O Vasco estava sendo massacrado em campo, é uma pena. E para o Lucha, ele, após ali a decisão do VAR, o Vasco amassou o Inter. Só que é o seguinte, posso até falar assim, Lucha, tá certo, mas amassou e não chuta. Quem tentava era o Carlinhos, mas mesmo assim sem mira. Não dá para entender um time que não cria, não chuta, infelizmente. E para variar, de onde você menos espera, acontece um erro de Germancano, um pênalti batido mal para Dedéu e nos levou ali a passar e ficarmos ainda mais chateados com o que está acontecendo com o nosso Vasco da Gama. E o Vasco já entrou com a ação no STJD para cumprir o prazo de apenas 48 horas para entrar. O Vasco já entrou e, segundo o Vasco, o documento consta isso. Fatos: VAR disfuncional não anula gol do Internacional em flagrante impedimento. De acordo com as normas aplicáveis ao VAR e previstas nas regras de futebol 2020-21 da CBF, nos jogos em que o VAR é utilizado pela arbitragem, o VAR automaticamente deve checar as imagens gravadas das câmeras de TV em todo possível ou real gol, pênalti ou decisão incidente de cartão vermelho direto, ou em caso de identificação equivocada, utilizando diferentes ângulos de câmeras e velocidade de replay. No entanto, não foi isso que se viu no jogo de Vasco e Inter, quando o Vasco foi claramente prejudicado, novamente, diga-se passagem, pelo VAR. Dessa vez o sistema VAR deixou de funcionar justamente no momento da checagem do gol do Internacional, cujo autor estava claramente em posição de impedimento, como demonstrado em diversos ângulos pelas câmeras de televisão. Essa inadmissível falha do VAR feriu de morte a lisura da partida, tornando-a anulável. Por isso requeremos a anulação da partida Vasco-Inter ocorrida no dia 14/2, com a consequente remarcação da partida em nova data e com o VAR em pleno funcionamento. Vamos aguardar, né, meus queridos? Várias falhas, sim. Se sabe que o VAR não funciona, então joga a partida para 7. Se sabe que ali dá sombra, por quê? Meus amigos, qualquer pessoa sabe que de acordo com a época do ano vai ter sombra. E ali todo mundo já sabia que teria sombra. Mais um ponto a ser analisado, então, meus amigos, olha, haja coração, vão tentar a anulação da partida. Olha, já vi jornalista falando, é muito difícil disso acontecer e ainda mais para favorecer o Vasco, quase impossível. Meus amigos, continuo aqui na segunda-feira antenado em tudo que rola no Vasco. Saindo alguma notícia, alguma informação, vocês ficarão por dentro com toda a certeza.